Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Moisés e hoje estaremos trazendo mais um vídeo para o nosso canal Reforma Jovem. Mas antes de irmos diretamente ao tópico principal desse vídeo, queria trazer para vocês o nosso convidado ilustríssimo, nosso reverendo, pastor Jorge Moisés. Olá. Se apresente para nós, por gentileza. Olá, eu sou o pastor Moisés, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu, e é um privilégio estar aqui com vocês nesta grande oportunidade, né? Espero ser bênção, espero acrescentar alguns tijolinhos na sua vida e que Deus seja glorificado, né? Eu sou casado há mais de 25 anos, né? Eu casado com a Maria de Lourdes, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho um camarada chamado Lucas Moisés, eu tenho a Priscila Moisés, Nicole Moisés e a filhona do coração, Emanuele Moisés. Já estou na obra de Deus, assim, cuidando de igreja há mais de 20 anos, fui líder de juventude. Meu ministério iniciou-se, minha caminhada com Deus iniciou-se na Igreja Cristã de Nova Vida de Nova Iguaçu, sob os cuidados do Bispo Rubens, né? Depois, por bondade e misericórdia de Deus, vim para a Igreja da Cerâmica, onde fui cuidado, apacentado, né? Instruído sobre o cajado do pastor Benedito Gonçalves, que muito me abençoou, né? E me deu até mesmo, ouvindo a voz de Deus, a oportunidade de ser até mesmo separado do Ministério Diaconal. Depois fui ao Ministério Pastoral, direcionado para uma igreja num bairro chamado Corumbá, onde fiquei aproximadamente uns 19 anos cuidando da igreja, e agora há 2 anos estou de volta para a Igreja da Cerâmica, tendo em vista que o pastor Gonçalves ele foi para Portugal, onde está cuidando da igreja em Massamá. Então essa é mais ou menos a minha caminhada, né, com Deus, né? Sou formado pela Faculdade Iguaçu de Teologia, FAIT, né? Fiz o meu básico no STEP, Instituto, né, de Teologia Pentecostal, né, ou melhor dizendo, o Seminário Teológico Pentecostal, e também fiz convalidação também pela FATUM. Então, essa é a minha formação, mas o mais importante do que tudo isso é que eu sou de Jesus, é o que mais me traz alegria no coração, ok? Então, isso é um resumo bem pequenininho daquilo que Deus até mesmo tem feito em minha vida e como Deus também tem me dado a oportunidade de estar servindo a Ele. Graças a Deus. E agora, antes de irmos rodar a vinheta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like para ajudar a gente. Agora, roda a vinheta! E antes de irmos agora para as perguntas, o tema do vídeo de hoje será a importância do Espírito Santo para a interpretação bíblica. E agora, pastor, queria saber do senhor, o Espírito Santo pode dizer algo que contradiz a Bíblia? Boa pergunta, né? É com muito temor que a gente tenta responder essas coisas, ainda mais quando diz respeito àquele que, né, que foi enviado para nos guiar, né, em toda a verdade, em toda a justiça, aquele que nos consola e aquele que é o penhor da nossa salvação. Respondendo a sua pergunta, não. A resposta é não. O Espírito Santo ele não pode trazer algo que venha contradizer as Escrituras, até porque ele veio para testificar de Jesus. Jesus é a palavra, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, é o verbo que se fez carne. Então ele veio para testificar da palavra, ele veio para testificar de Jesus. Então ele jamais falaria algo que pudesse levar a palavra ao descrédito. Então a resposta é não. O Espírito Santo ele jamais diria algo para contradizer
a Bíblia. Os homens é que se contradizem, né? Os homens estão falando uma coisa hoje, amanhã estão falando outras coisas, né? O Senhor Jesus chamou o Espírito, como disse, de o Espírito da verdade. Nele se revela a verdade do Deus Pai, nele se revela a verdade do Deus Filho, né? O primeiro ser que tentou atribuir contrariedade, né, algo contraditório ao próprio Deus, foi Satanás lá no Jardim do Éden, como quando Deus afirmou que se o casal comesse do fruto da árvore do conhecimento, né, da árvore da vida, eles iriam morrer. A serpente diz, não, isso não é bem assim, isso vai acontecer nada não. Deus é egoísta, Ele não quer que vocês alcancem algo maior, Ele quer limitar vocês, quer tolir vocês do conhecimento. E eles pagaram para ver, e nós conhecemos a história e vimos o que deu, né, quando o casal comeu daquilo que era proibido, né? Então, mas lá estava Satanás querendo atribuir contrariedade a uma afirmação do Senhor. Então não, o Espírito Santo não pode e jamais fará isso. Ele jamais vai contradizer a Bíblia. É até meio engraçado, né, perguntar se o Espírito Santo pode trazer algo que contradiz a Bíblia, né? Até porque a Bíblia, se a gente considerar a Bíblia como palavra de Deus, ele não vai se contradizer na sua própria palavra. Fidedigna, inerrante, né? A Bíblia não erra, não há erros na Bíblia, há erros nos homens. O que há na verdade na Bíblia são passagens, né, que a gente tem muita dificuldade de interpretar, de compreender. O próprio apóstolo Pedro disse que há pontos de difíceis interpretações na Bíblia, nas Escrituras, que os indoutos, né, os maldosos, eles distorcem, como distorcem as demais Escrituras. Então, o que acontece é isso, nós temos dificuldade por causa dos abismos, né, culturais, né, até mesmo a questão de tantas versões, né, a nossa própria cultura, né, a gente pensa de um jeito, a gente não pensa como um judeu, a gente não pensa como um hebreu, como pessoas, né, que nasceram no Oriente. Então a gente pensa diferente. Ocidental. A gente pensa como é um brasileiro, né, pensando a Bíblia. Então às vezes a gente se confunde, entende errado, distorce. Fora também a falta de uma boa contextualização dos textos bíblicos. Tudo isso nos faz muitas vezes, ou faz com que pessoas pensem que a Bíblia está caindo, ou que o Espírito Santo está impulsionando alguém, ou que a pessoa está caindo em contradição. Mas é o homem que cai em contradição, verdade. Mas o Espírito Santo não. Agora vamos nos encaminhar para a próxima pergunta. Vamos nessa. A oração é suficiente para a interpretação bíblica? Se a oração... Lucas, se a oração é suficiente para... Não. A oração é um cumprimento. Ela vai cumprimentar até mesmo a sua devoção, né? a sua profundidade em relação às Escrituras. Se você lê, mas você não ora, é como se você fosse um avião de uma asa só. Não vai decolar. Então, não precisamos dosar as duas coisas. Então, a gente precisa, na verdade, orar, mas a gente precisa ler, meditar nas Escrituras, né? Porque quando você ora, você fica mais sensível, você cria também ao seu redor uma atmosfera propícia para que Deus possa falar, possa iluminar, possa inspirar você. Então, não há como você até mesmo você ter uma boa interpretação da Bíblia, né, se você não orar. Mas também, se você só ler, né, e não orar, você vai ser uma leitura jornalística, como se fosse uma leitura de banca de jornal. Você passa a ler, ou de uma revista secular. Então, na verdade, a oração ela não é suficiente para uma boa interpretação da Bíblia.
essa foi a pergunta, ela não é suficiente. Então, é importantíssimo, mas não é suficiente. É que a gente até pega, né? A gente até pega exemplos aqui na cabeça de pessoas que quando vai começar a pregar, ou sei lá, vai preparar um esboço, abre a Bíblia, deixa eu ver onde Deus está me falando. Vai lá, horas, fica orando, lê o primeiro texto bíblico e sai falando aquilo que der na cabeça. Isola um versículo, né? E a gente vê muito isso hoje. O que acontece para a gente fazer uma leitura, uma exposição bíblica sem dependência de Deus, né? Ou dizendo, mas eu orei e Deus me falou que é isso aqui, mas sem muita profundidade, a gente comete muito equívoco, a gente faz mal à igreja, a gente acaba fazendo mal à igreja. Então, a oração não é suficiente para uma boa interpretação bíblica. Você pode orar a noite toda, entendeu? E chegar lá em cima do altar e falar um montão de besteira. Verdade. Entendeu? Se você não lê a palavra, porque o Espírito Santo ele vai te fazer lembrar daquilo que você leu, não daquilo que você orou, né? Daquilo que você leu, não daquilo que você orou. Diz que ele vos fará lembrar de todas as coisas quais? As quais você leu. Então você precisa ler e você precisa orar. Você precisa orar e você precisa ler. Tem que ter as duas asas. Amém. Agora vamos encaminhar para a próxima pergunta. Pastor, essa pergunta é muito interessante, que ela meio que foi até uma conversa minha com o Daniel, a gente estava falando um pouquinho disso aí, e eu até, me veio várias interrogações quando eu comecei a ver essa pergunta, que é, qual é a diferença entre revelação, inspiração e iluminação? Eita. Agora tá mais pentecostal aqui no Eita, glória! Ô, glória! Ok. Brincadeiras à parte, mas eu lembro que quando eu era mais novo, recebia muitos convites. Poxa, aí, vamos num culto que lá tem revelação assim demais. Cada revelação profunda. Lá Deus fala nos profundos, lá Deus revela nos profundos. Então a gente, quem não quer isso, né? Às vezes está com a vida toda bagunçada, toda errada, sei lá, passando por situações difíceis, crise daqui, crise dali, às vezes as portas estão fechadas. Quem não quer receber uma revelação, né? Então, durante um bom período, eu fui atrás dessas pseudas revelações, né? E vi muitas coisas assim, como dizem os jovens, coisas sinistras, né? Então tá lá os pregadores os profetas de visão raio-x, que tu chega lá, olha, depois do culto, né, faz aquela fila, olha, Deus está me mostrando, Deus tem me revelado que tem um mistério muito profundo da tua vida, varão. Mas é muito profundo mesmo, varão. Eu vi uma bota, quando eu vi o irmão sentado lá, eu vi uma bota, e essa bota se erguia até os céus, e essa bota, irmão, descia dos céus. Irmãos, essa bota é algo muito profundo. Deus vai te levar para muito longe. Irmão, você vai para muito longe. Prepara a sua mala, irmão. Você vai para longe, porque eu vi uma bota. Então a gente via muito isso, é anjo com uma bandeja na mão, é anjo com uma chave, é anjo com um envelope, é o anjo dos correios, né? A gente via muito dessas coisas, um anjo com a espada desembainhada ao teu lado. Então, na verdade, a gente aprendeu, nós crescemos dentro de um ambiente pentecostal, em que nós aprendemos muito dessas coisas, às vezes passada de uma forma distorcida, porque um aprende de um jeito errado, isso vai sendo passado de geração em geração e a gente vai aprendendo errado. Quando, por exemplo, a Bíblia fala de revelação, não está falando de um dom que alguém terá para ficar revelando a vida dos outros. Olha, Deus tem mostrado aí que a sua vizinha está fazendo macumba para você. Alguém fez macumba para o teu casamento. E a pessoa que fez macumba para o seu casamento era uma pessoa, Deus me mostrava assim, que era uma pessoa de cor, né, que tinha uma camisa cinza e preta e que usava óculos. Qual foi?
Aí a pessoa, todo mundo que passava por perto com a camisa assim, pô, a gente acaba saindo daquela revelação desconfiado de todo mundo. Cismado pra caramba. Desconfiado com todo mundo. Você, pô, sua vizinha sai, olha pra você e fala, acho que foi essa miserável, né? Acontece alguma coisa, você tá passando uma crise no casamento, fala, foi a miserável da vizinha. Então Deus revela muito, olha, Deus me mostrou uma sepultura aberta. Eu já vi casos de pessoas entrarem em depressão por causa de profecia de igreja. Uma irmã estava com uma síndrome de pânico porque alguém falou que viu uma sepultura aberta. Então, isso é muito sério. As pessoas brincam com essas coisas em nome de uma suposta revelação. Então, são os profetas, como eu disse, da visão raio-x, né? Então, anjo daqui, anjo dali, e etc. Deixa eu te falar algo. Quando não se tem verdade, qualquer verdade serve. Quando num ambiente não se tem verdade, a verdade de Deus, qualquer verdade serve. Quando a Bíblia fala sobre revelação, a Bíblia está falando de um ato de Deus se revelar ao homem. Então, revelação bíblica é o ato de Deus de se revelar ao homem. O homem não tem como conhecer a Deus se Deus não se revelar a ele. Então, revelação bíblica é quando Deus se revela ao homem, né? Deus se apresenta para o homem, entra na vida do homem, o homem passa a conhecer, né? Passa a conhecer esse Deus, passa a conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. O homem passa a saber, né, que Deus tem um propósito na vida dele, que Deus, né, quer salvá-lo, que Deus quer transformar a sua vida, que Deus, através do sacrifício de Jesus, o resgatou dos seus pecados, da sua vida destruída, né? Deus revela para o homem, até mesmo que tem um plano para a vida deste homem. Então, a revelação, a verdadeira revelação está ligada à apresentação de Deus ao homem, Deus se apresentando ao homem, né? E Deus apresentando seus propósitos, seus planos, seus projetos para a vida do homem. Não tem nada a ver com essa fofocalhada aí, essa lavação de roupa que a gente vê aí, essa confusão, essa bagunça no meio da igreja, destruindo o ministério, destruindo família. Conheço o caso de um homem que começou a frequentar a igreja, uma profetisa lá da igreja falou para ele que Deus tinha uma obra muito profunda na vida dele, mas era na vida dele com ela. E esse homem largou a família. Não é brincadeira, largou a família, deixando a esposa com uma menina, na época uma criança, né, que sofreu de forma tão terrível, abandonada, né, e graças a Deus a menina, né, estudou, venceu, né, se casou e teve uma vida assim vitoriosa, mas pela bondade de Deus, mas um casamento foi destruído por causa desses pseudos reveladores, né? Então esse culto aí que a gente chama de culto de revelamento é muito perigoso. Uma outra coisa, essas confusões são decorrentes, né, de espíritos malignos, de espírito do erro, do engano, né? A Bíblia diz que a pessoa, por não se apegar ao amor da verdade, Deus enviaria, ou Deus envia o espírito do erro, do engano, para que essas pessoas até mesmo deem crédito à mentira e sejam condenadas por não darem valor à verdade. Então, o espírito se há um espírito em determinado lugar revelando, então se você vai muito atrás disso, você está praticando idolatria, porque você está indo atrás de um espírito que revela, quando na verdade, qual é o espírito que está em você? Qual é o espírito que está na sua vida? Se o espírito que está naquela pessoa revela, se é o espírito de Deus, é o espírito que está em você também. Então, se ele vai te revelar usando pessoas X, ele pode revelar falando ao seu próprio coração. Então, eu creio o seguinte: quando alguém chega a falar alguma coisa da parte de Deus comigo, tem que ser um testemunho daquilo que Deus já me falou. Vai testificar o meu espírito, um testemunho daquilo que Deus já colocara no meu coração. Então, o que acontece nesses ambientes é manifestação de erro, de engano, manifestação de ignorância,
em outras pessoas, em outros casos, pessoas manipulam pessoas, porque infelizmente tem pessoas que só sabem viver se houver alguém manipulando sua vida, alguém ditando o que ela vai fazer, falando, você tem que fazer assim, tem que falar, tem que fazer assado. Elas não sabem, elas não aprenderam a ser guiadas pelo Espírito Santo. Então elas vão ser guiadas pelo Espírito do homem, vão ser guiadas aí por qualquer outro espírito aí do famoso profeta revelador. Então essa é uma verdade que a gente precisa estar atento, tá? Nós temos o Espírito Santo e ele revela para nós a pessoa de Deus, e na verdade Deus já se revelou para nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já se revelou a nós, ele já mostrou, né? Deus já mostrou para nós o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é bondoso, o quanto ele é misericordioso. Ele tem a cada dia apresentado a obra que ele quer realizar em nossas vidas, e basta tão somente nós abrirmos a vida para ele e confiar. A revelação bíblica é um ato de Deus, volto a dizer, revelar é um ato de Deus, revelar não a vida dos outros, mas um ato de Deus de revelar a sua própria vida para nós. Então Deus revela a sua própria vida para nós. No que diz respeito à vida dos outros, é discernimento. Deus nos dá discernimento de espírito para que as pessoas não nos enganem, né? Deus pode nos dar uma palavra para consolar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, mas nós não somos cartomantes, nós não jogamos búzios, né? Nós não somos gurus, nós não somos pais de santo da vida de ninguém. Jesus um dia chegou para os discípulos e falou para eles assim: a ninguém vocês devem chamar de pai, porque os profetas até do Antigo Testamento, os seus discípulos tinham aquela maneira de chamar de pai, né? Chamar o profeta de pai. Então eles tinham essa maneira de chamar, ó meu mestre, ó meu pai. Ele falou: ninguém chameis mestre, porque um só é mestre de vocês. Então a gente precisa tomar cuidado, e muito cuidado, porque a nossa vida é preciosa, nossos sentimentos são preciosos, nossas emoções são preciosas e precisam estar guardadas em Deus, mantidas irrepreensíveis, para que não sejamos pessoas desequilibradas, mas pessoas que conheçam o Senhor e que são guiadas por intermédio do seu Espírito Santo. Então, a revelação bíblica é um ato de Deus se revelar a nós, um ato dele se revelar a nós. Ninguém é capaz de conhecer a Deus se ele não se revelar. As pessoas confundem muitas vezes a palavra de conhecimento, né? Palavra de conhecimento com revelação. É uma palavra de conhecimento, né? É uma palavra que o Espírito Santo dá em um determinado momento, dando a conhecer muitas vezes, né, uma situação que sem essa intervenção sem a intervenção do Espírito Santo seria impossível que tivéssemos ou que alcançássemos esse conhecimento, né? Alguém estava comentando que uma pessoa se perdeu e houve um grande desespero, a igreja se reuniu, ficou orando, e durante a oração o Espírito Santo colocou no coração de alguém dizendo: ó, fulano está no lugar tal, sentado num determinado lugar, pode ir lá que vocês vão encontrar. A pessoa se levantou e falou: podemos parar de orar, porque Deus já nos deu, Deus me tem dado uma palavra de conhecimento e me dizendo onde está o rapaz. Alguém poderia fazer, foi uma revelação, uma palavra de conhecimento, né? Então, às vezes Deus tem para nós uma palavra de conhecimento, a gente precisa aprender a aplicar aquilo que é bíblico, né? Aprender a fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, revelação, Deus se revela ao homem, revela seus propósitos, tá? E Deus pode nos usar também como uma palavra de conhecimento para determinados assuntos específicos. Mateus, lá no capítulo 11, versículo 27, diz que o Senhor diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, o Filho revela a Deus e Deus revela o Filho. Então, é por aí.
Deus seja glorificado. Ainda tem mais? Ai, meu Deus do céu. O senhor falou acerca da inspiração? Não, a pergunta, né? Você me perguntou sobre revelação, isso. Inspiração. Porque falei tanta coisa assim, né? Revelação. Vamos falar também sobre inspiração. O que é inspiração? Inspiração é um ato do Espírito Santo nos capacitando, né? Ou capacitando pessoas a falarem com profundidade, né? Das coisas de Deus, das coisas espirituais, das coisas que concernem ao reino de Deus. Inspiração, essa palavra inspiração é soprar para dentro. Falando de inspiração, soprar para dentro. Vamos imaginar aqui que você está fazendo uma prova e você não consegue fazer a prova, você está ali querendo e não consegue responder. Eu chego, eu seja um ser invisível, né? Negão, mas invisível, e eu cochicho no teu ouvido. E você dá aquele estalo assim, e você tem a resposta. Por quê? Porque soprei para dentro, falei de fora para dentro. Então, inspiração é um ato do Espírito soprar para dentro do homem. Conhecimento. Os homens bíblicos, eles falaram inspirado. Nenhuma profecia das que foram faladas no Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento, os homens tiveram interpretações próprias ou vontade própria em falar, mas eles falaram inspirados, soprados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou para dentro deles a palavra e eles tão somente falaram inspirado, refalaram aquilo que foi assoprado dentro deles. Então a inspiração está ligada a isso. Então na revelação Deus se apresenta ao homem, na inspiração Deus sopra dentro do homem, não é isso? E a terceira aí foi revelação, inspiração e agora iluminação. Então a inspiração, como a gente estava falando, Deus inspira dentro do homem. Lá em 2 Timóteo capítulo 3:16, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada. Então, por isso a gente vai voltar lá dizendo que não há contradição, porque se Deus inspirou, se Deus soprou as escrituras, não pode haver contradição nas escrituras. O Espírito Santo não pode também, porque é ele que é o agente inspirador. Ele foi o agente inspirador para toda a inscrição da escritura. Então ele não pode haver contradição. Então a Bíblia, Timóteo, né, lá no capítulo 3, né, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, né? Ela é inspirada e ela é útil, há utilidade nela para o ensino, para a repreensão. Deus nos inspira durante uma pregação a trazer uma palavra de repreensão. Não estou falando bater, espancar a igreja e falar, Deus está baixando o cajado, aí Deus baixou. Não estou falando isso não. Estou falando trazer uma palavra consciente, sem maldade do pregador, mas inspirado por Deus a trazer uma correção. O que é correção? Trazer de volta, né, para o caminho, trazer de volta para a retidão. É isso aí. Então, para repreender, né, para correção, para educação, né? Às vezes somos pessoas mal educadas, o mundo nos educou, né? Então Deus vem e nos educa, nos dá educação espiritual. A gente passa a saber como nos comportar no reino de Deus, como nos comportar perante as pessoas, como nos comportar perante Deus, perante a face, perante a presença do próprio Deus. Então a inspiração é quando Deus faz isso, né, sopra para dentro de nós. Isso é algo importantíssimo. Isso significa que Deus, então volto a dizer, que Deus na inspiração sopra para dentro de cada uma pessoa e que Deus soprou para dentro dos autores também da Bíblia, né? Durante mais de 1400 anos, Deus soprando, né, em homens simples, soprando em reis, né? Soprando em homens assim de capacidade intelectual extraordinária, em homens simples,
Deus soprando nesses homens a sua vontade, a sua palavra, e a gente vê uma a gente vê uma concordância nas escrituras, coerência, palavra que me faltava, né? Então, uma coerência, né, nas escrituras. Então, isso é inspirar, soprar para dentro, é a cola do Espírito Santo, né? Para que possamos falar, para que possamos entender aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, temos revelação, nós temos inspiração e nós temos iluminação. E né? dentro do caráter de inspiração, o que eu acho mais interessante é que até mesmo dentro do momento de redação da Bíblia pelos autores bíblicos, muitas pessoas acabam tendo a concepção que a Bíblia foi escrita como é que se fosse aquele Chico Xavier, né? O cara recebeu, aí vai lá, fecha o olho e começa a escrever ali. É o mesmo, né? Mas a inspiração não é como é que se fosse uma possessão. Inspiração é um sopro, como o bem falou. Então, muitas vezes em escritos nós vemos a característica literária do autor, nós vemos todas essas características. Essas coisas, percebe. Isso que é muito interessante. Muito legal, você consegue perceber, né? É muito legal isso aí. Né? Agora vamos para a iluminação. Eita, ainda tem mais coisa. Tem iluminação ainda. Iluminação, né? O ato de iluminar, né? Né? Deixar claro, né? E isso é muito interessante, que Paulo, ele escrevendo a sua carta, parece aos Efésios, ele faz uma oração, ele diz: oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento. Ele ora para que Deus pudesse abrir os olhos do entendimento da igreja, para que eles pudessem entender com mais profundidade, não que eles não tivessem conhecimento algum, eles tinham até bom conhecimento, mas Paulo ora para que esse conhecimento seja amplo, mais profundo, né? Então, às vezes a gente não tem boa iluminação, e a pior coisa que tem, quando você lê no escuro, você já tem uma deficiência, né? Você tem uma deficiência visual, você ainda lê no escuro, você não consegue perceber bem a leitura. Então, quando há luz naquilo que você está lendo, você consegue entender com mais profundidade. Então, iluminação, na verdade, essa capacidade que o Senhor também, a gente está falando do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo. Então, essa capacidade de entendimento que o Espírito Santo nos dá, e isso adquirido através da oração. Então, quando os olhos do teu entendimento são abertos, você vê que, né, a gente estava conversando, falando sobre, às vezes você lê um texto, já leu um montão de vezes aquele texto, né, e parece uma leitura jornalística. Você leu, achou legal, bacana, mas um dia você senta e você vê alguém comentando aquele mesmo texto, você, meu Deus, nunca tinha visto isso, né? Veio luz sobre os seus olhos, veio luz sobre o seu entendimento. Você passa batido por muitos textos da palavra de Deus e você fica admirado, né? Alguns textos bíblicos assim muito interessantes, né? Que nem, por exemplo, a gente tem mania de ficar citando ali João 10:10, dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Se a gente ler ali, a gente vai observar que a Bíblia nunca falou que foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Ele faz isso, ele mata, rouba, destrói, ele faz tudo isso. Mas a afirmação de João 10:10 ali está falando dos religiosos, né? Que não entravam pela porta, que roubavam a oportunidade das pessoas conhecerem a Deus com mais profundidade. Então, eu sempre li aquele texto e sempre vi também pessoas pregando e repetindo isso, que é o diabo que veio para matar e destruir, né? Quando na verdade você lê o texto ali com luz de Deus, você vai perceber no contexto que a afirmação ali é de que os religiosos da época, Jesus estava confrontando os religiosos porque eles não entravam pela porta e ainda atrapalhavam as pessoas. Eles roubavam a oportunidade de pessoas conhecerem a Deus. Eles matavam as pessoas na sua fé, eles destruíam a vida de muitas pessoas. Jesus estava repreendendo, né? Nuvem de testemunha, o texto lá de Hebreus, nós que estamos cercados de uma nuvem de testemunha,
Eu já cansei de ver pessoas falando sobre a nuvem de testemunha, lá no teu trabalho, nuvem de testemunha, na sua casa, seus vizinhos, e a gente lendo com iluminação, a gente vai perceber, e também com uma observação assim, bem clara daquilo que as escrituras querem dizer, a gente vai observar ali que nuvem de testemunha, o qual o escritor aos Hebreus ali está falando, são os heróis da fé, né? Eles são. Então, falando, se a gente está cercado por tão grande nuvem de testemunha, a gente pode avançar com fé, né? Se Deus fez na vida daqueles homens, pode fazer em nossas vidas também. Então, iluminação é esse ato aí de Deus esclarecer, né? Ou colocar de forma bem clara aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos buscando da parte do Senhor. Glória a Deus. Agora vamos para mais uma pergunta. Essa daqui é muito boa, você até citou na primeira resposta, você até citou ela. O estudo, ele é suficiente para uma boa interpretação bíblica? Se o estudo é suficiente, é necessário. É necessário, né? Como é que você vai interpretar o que você não está estudando, o que você não está lendo, o que você não está vendo? Então, durante muitos anos, as pessoas encontraram muitas dificuldades, até porque os líderes impediam as pessoas de estudarem, né? Até no período aí da nossa igreja antiga, né? da nossa igreja antiga, antes da nossa fé em Jesus Cristo, né? Nós éramos proibidos de ter acesso às escrituras. A gente ouvia o que lá aquele sacerdote falava, né? E aquilo para nós era uma verdade absoluta. Hoje nós temos uma fé, nós temos acesso à Bíblia, às Escrituras, e ver como é importante, né? Até mesmo o estudo da Bíblia. Então, é importante, o estudo é importante, o acesso a material didático cristão é importante, sim. Mas muitos vão usar até um texto bíblico, vão forçar a barra no texto bíblico também, falar a letra mata, mas o espírito vivifica. Pelo amor de Deus. Isso aí, essa é boa. A letra mata, a burrice mata, né? As drogas matam, e muita coisa mata, né? E a gente entra pelo cano por causa disso, porque qual é a letra que mata? Né? A lei mata. A lei mata, hoje estamos na graça, né? E vivemos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo tratando acerca de legalismo, acerca da necessidade da gente se voltar para Jesus, dos judeus se voltarem para Jesus, os religiosos, né, se voltarem para Jesus e pararem de ficar idolatrando a lei mosaica, o ensinamento de Moisés, né? Então, a lei, se a gente quer viver de acordo com a lei, né, nós não vamos experimentar a vida que está à disposição mediante a graça. Então, a letra que mata é a lei, é o legalismo. O legalismo mata, entendeu? Mas é o Espírito que vivifica. Jesus diz, a palavra que vos tenho dito é Espírito e é vida. Então, a letra mata. Você quer viver legalismo, você quer viver tendo a sua vida pautada nas leis de Moisés, você vai morrer. Mas se você quer viver a nova lei, a lei do Espírito, você vai viver. Aleluia. Glória a Deus. E agora vamos nos encaminhar para a última pergunta. Antepenúltima, na verdade. Antepenúltima. Ainda vamos ter mais uma. Qual a importância dos irmãos que estudaram a Bíblia antes de nós? Como, por exemplo, os pais da igreja. A importância é essencial. A importância é total, a importância desses homens, que na verdade ficaram também como exemplos para nós após a morte dos apóstolos, né? Muitas heresias circundaram a igreja, muitas heresias adentraram a igreja, muitas pessoas foram abaladas na sua fé, muitas dúvidas,
muita desconfiança acerca das escrituras adentraram. E aí o que aconteceu? Esses homens, né, se levantaram para fortalecer a importância da permanência na verdade pregoada por Jesus, a importância de vencer o mal, né, que circundava a igreja, que avançava contra a igreja. Então, os seus exemplos de manter a fidelidade às escrituras sagradas foram algo assim primordial, algo de muita importância. Esses homens lutaram, foram considerados, lutando contra a heresia, considerados como hereges, mas eles se mantiveram fiéis. Na época deles, eles combateram a heresia, lutaram contra todas essas coisas, e hoje nós também vivemos dias de muitas dificuldades, dias em que até mesmo o liberalismo está adentrando as igrejas, né? Em nome da inclusão, em nome da visão inclusiva, né? As pessoas estão escancarando a porta para práticas antibíblicas, né? Em nome do amor, em nome do falso amor de Deus. Deus é amor. Então, se Deus é amor, vale tudo. Se Deus é amor, vale homem se casar com homem, vale levar a Bíblia a uma contradição, né? Então, se Deus é amor, então você pode trocar de esposa, você pode fazer o que você bem entender, porque no final das contas vai todo mundo para o céu mesmo, porque Deus é amor, e Deus, como amor, é incapaz de lançar o homem nas trevas. Então, a importância desses homens, né, denominado também os pais da igreja, né, como lá Irineu, né, Justino, né, que foi um master, também Santo Agostinho, né, Agostinho, o bispo de Hipopônia, né, eu estava até brincando, né, foi negão, né, o bispo lá foi negão, defensor da fé, uma mensagem apologética na sua época, lutando contra a heresia, contra tudo aquilo que tentava minar a igreja de Deus. Então, esses homens foram muito importantes, e eles foram exemplos para nós. Ao lermos algumas coisas relacionadas à vida desses homens, né, somos inspirados a nos manter também fiéis, a preservarmos aquilo que foi um presente de Deus para nós, as Escrituras, porque a Escritura, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Através das Escrituras que nós conhecemos a Deus, que nós nos aproximamos de Deus, que nós reverenciamos a Deus, que nós aprendemos como nos apresentar perante Ele, como adorar este Deus, né? Então, como aquilo que Deus deseja para as nossas vidas a cada momento. Então, a importância desses homens foi uma importância total. Vivemos aí um período de falsas doutrinas, né? Um período de heresias, um período de fake news, onde qualquer um pode compartilhar qualquer informação, né? E sem se preocupar em saber a sua veracidade. A gente precisa ficar com a Bíblia. A Bíblia é a verdade, e o desejo do Espírito Santo é que valorizemos as Escrituras a cada dia mais. Verdade. Ai, meu Deus. Agora vamos encaminhar para a última pergunta, que é a mais esperada aí. Eita! Qual a importância do Espírito Santo para a interpretação bíblica? Ele é importante em tudo. Ele é importante em tudo. Não temos como entender Deus se o próprio Deus não vier nos dar entendimento. Não podemos entender o próprio Deus se Ele não vier nos dar entendimento. E o entendimento Ele nos dá através do Espírito Santo. O Espírito Santo é importante. É Ele que revela, né? É Ele que inspira, é Ele que ilumina. Então, a importância do Espírito Santo é total na interpretação das Escrituras. Se você não contar com o Espírito do próprio Deus, né, que estava junto com Deus e que é o próprio Deus que inspirou,
né, que nos deu as Escrituras. A importância do Espírito Santo para a interpretação das Escrituras é total, né? Sem ele é como se estivéssemos viajando num avião sem piloto, com pouca carga de combustível, né? Sem ele nós não podemos entender, sem ele nós não podemos ver, sem ele nós não podemos perceber. Então, tudo que nós precisamos a cada dia é buscar a presença do Espírito Santo e permitir que ele possa ser o nosso grande mestre. E, meus irmãos, esse foi mais um vídeo do nosso canal Reforma Jovem. Como é de costume nosso, pastor, queria que o senhor nos deixasse algumas considerações finais aí, uma palavra aí, uma mensagem que o senhor pudesse trazer aí para nós, rapidinho, sobre qual a necessidade do entendimento dos jovens com relação a esse assunto e suas considerações finais. Eu queria já de antemão agradecer a Deus por esta oportunidade, dizer que estou muito feliz assim em poder participar e poder ver que essa iniciativa desse projeto, em poder estar até mesmo dentro de uma linguagem jovem, uma linguagem, né, a qual os jovens conseguem entender e se fazer entendido. Deus tem abençoado muitas vidas. Então, eu quero ser um incentivador desse trabalho, dessa obra, e peço a Deus que os abençoe grandemente em nome de Jesus. Você, jovem, deixa que Deus possa arrancar o máximo da sua vida, né, nesse sentido, da sua saúde, da sua alegria, né, de tudo aquilo que Ele te capacitou de ser, né? Ame a esse Deus, né, se dedique a esse Deus a cada dia, aprenda desse Deus, porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, da tua juventude. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Estou muito grato a Deus. Obrigado, Lucas, por essa oportunidade. Prazer. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. Que Deus possa te capacitar cada dia mais para a honra e glória do nome dele. Um forte abraço em todos vocês. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. No mais, galera, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não esqueçam de mandar para amigos, famílias e para todos aqueles quanto vocês lembrarem. Espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês. No mais, Deus abençoe e tchau, tchau. Valeu! Valeu!